Olá, tudo bem? Eu sou o professor Henrique Pessoa, professor aqui no município de Itanhaém. É com uma alegria imensa que eu estou aqui para conversar com vocês nesse curso de formação para professores e gestores da rede, para falar na Semana da Consciência Negra também sobre o racismo estrutural e como a gente pode lutar contra isso e tornar o nosso espaço um espaço escolar, pedagógico, cada vez mais isento de práticas racistas e preconceituosas. Eu sou membro e coordenador da Comissão de Educação Antirracista na cidade, uma comissão que surgiu em 2023 e que ainda toma corpo, inclusive está aberta para receber novos educadores interessados, engajados e preocupados com a questão do racismo escolar. A Comissão de Educação Antirracista ela tem como missão articular com professores, educadores e profissionais da rede municipal de ensino o desenvolvimento de estratégias eficazes para enfrentar o racismo estrutural enraizado no sistema educacional. Além disso, combater o preconceito e a discriminação racial nas unidades escolares, valorizar a identidade racial nas unidades escolares, a identidade negra e promover o protagonismo afro-brasileiro. Então, trata-se de um compromisso com a diversidade e com a inclusão. O dia de hoje, a Semana da Consciência Negra, coloca um holofote sobre a questão do racismo e é importantíssimo que nós façamos isso no dia de hoje, que haja um debate um pouco mais especial sobre essa questão. E claro que o dia de hoje, dia 20 de novembro, eu estou falando aqui como se fosse o dia 20, não sei quando vocês vão receber esse vídeo, mas o dia de hoje é o dia para que nós realizemos um olhar especial sobre essa questão do racismo. Nada impede que esse olhar se estenda, e deve se estender, óbvio, ao longo de todos os dias do ano, dentro das nossas práticas sociais. É um olhar que deve ser levado para a sala de aula em observância constante, através da escuta ativa, da percepção dos nossos espaços escolares. Somente assim, dentro desse trabalho diário, nós vamos conseguir mitigar cada vez mais a questão do racismo no Brasil. Segundo estudos recentes da USP, nós precisaremos de mais de um século, se um trabalho efetivo for feito agora, para que nós alcancemos a tal da igualdade racial. Essa igualdade racial que a gente tanto busca, ela só vai ser alcançada se um trabalho efetivo for feito no agora, daqui a mais de um século. E nós precisamos compreender que mesmo que de repente nós não colhamos frutos nesta vida dessa igualdade, nós precisamos trabalhar em prol dela, assim como há esse trabalho em prol, ainda que em passos muito lentos, em prol de uma igualdade racial. Nós hoje vemos uma escola muito mais preocupada do que a escola da minha época. Nós vemos hoje uma escola muito mais atenta a essas questões. E isso já é um passo interessantíssimo. Quando eu era criança, eu vivi situações de preconceito no espaço escolar e eu não tinha. E acredito que ninguém da minha geração, eu sou de 82, ninguém tinha apoio pedagógico, equipe de coordenação que pudesse nos ouvir ou até mesmo um olhar atencioso para essas questões. Só o fato de nós termos aqui hoje essa oportunidade de debater e de refletir sobre essas questões, isso já reflete que nós já demos sim alguns passos para frente. Então vamos continuar nesse processo. E aí é uma luta, claro, que de todos. A gente não pode esquecer que nós precisamos falar sobre isso também no dia de hoje, porque o Brasil é o país que mais escravizou negros ao longo da história. A escravização aqui de negros, ela serviu como um objeto lucrativo, movimentando capital. E então era de interesse, sim, comercial, era legalizada, era legal do ponto de vista da lei. O Brasil foi o país que mais escravizou negros, 5 milhões, foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Nós não podemos esquecer que há para 4 séculos de escravização, pouco mais de um século de liberdade nas aspas. Não dá para a gente acreditar que dentro desses 100 e poucos anos, 134, 35, se eu não estiver enganado, nós não podemos acreditar
que esse pouco tempo, que é pouco tempo do ponto de vista histórico, ainda não reverbere em dor e dentro da nossa sociedade. A sociedade ainda reflete essa chaga do racismo, do preconceito racial e das consequências de uma liberdade, de uma absolvição muito mal planejada, né, que colocou os negros à margem da sociedade, sem acesso à escola, sem acesso à dignidade humana, sem moradia. Então, é de se pensar que a sociedade que nós vemos hoje ainda carrega, infelizmente, marcas dessa absolvição mal resolvida. Por isso que aquele discurso romântico que fala somos todos da raça humana, ele não pode existir, porque não foi assim com essa humanidade que a sociedade me tratou quando criança e me trata até hoje. O conceito de raça é um conceito que não foi criado pelos pretos. É um conceito que foi criado, que foi cunhado para colocar a raça negra dentro de um patamar inferior, como incapaz intelectualmente, ou até mesmo como uma raça, um grupo geneticamente diferente do europeu, do branco, dentro desse absurdo, dessa ideia absurda que durante algum tempo a ciência tentou, sem sucesso, validar, e a gente não pode acreditar que esse discurso romântico vai ajudar alguma coisa a combater o racismo. Então, quando a gente fala de que somos da raça negra, e esse conceito é um conceito, obviamente, um conceito social, não é um conceito biológico. Então, para você ajudar a gente na luta contra o racismo, a gente precisa acabar de vez com esses discursos românticos de que somos todos da raça humana, porque isso não funciona para uma ação efetiva de combate ao racismo. A primeira coisa que a gente precisa compreender dentro dessa escala é que o racismo é uma realidade. A Djamila Ribeiro tem um livro chamado Pequeno Manual Antirracista, e o primeiro tópico que ela traz do que a gente pode fazer para uma luta efetiva contra o racismo é reconhecer que o racismo existe. Não só isso, ela diz que nós precisamos nomear as coisas. E assim a gente precisa fazer. A gente não pode tratar o racismo, que é um câncer, né, maligno, terrível, mortal, como uma doença que a gente vai tomar um remedinho e está tudo bem, ou a gente vai fingir que não tem e vai deixar o tempo passar. Não. O racismo precisa ser combatido, ele precisa ser denominado. Ações efetivas, educacionais e de leis precisam existir para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Eu trago aqui então já de cara uma frase da Djamila que diz assim: não dá para falar em consequência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. 20 de novembro, então, dia da consciência negra, que é um dia que foi modificado em data ao longo da história, né? Até 2003, o dia em que a gente parava para falar de pretitude, de liberdade, de direitos, conquistas e lutas, era o dia 13 de maio, porque foi o dia em que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel tão romantizada nos capítulos dos livros de história, né? E é importante dizer que quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a escravidão ela já era algo inviabilizado, havia poucos negros escravizados e o movimento negro, sabiamente e de maneira digna, preferiu então definir o dia 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, como o dia da consciência negra, porque tem muito mais a ver quando a gente fala de luta, de busca por uma liberdade, de resistência, né? A figura de Zumbi tem muito mais a ver do que a figura de Isabel. Então, dia 20 de novembro entra como o dia da consciência negra. Esse dia de hoje, que marca aí um feriado nacional, foi um dia que o movimento negro lutou muito para que ele existisse. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse discurso que... Eu nem vou falar do absurdo, né, do discurso que coloca... Por que nós não temos um dia da consciência branca? Né? Isso enfim, acho que nem é cabível da gente trazer à tona esse absurdo, porque não foram os brancos que foram escravizados e nós ainda não temos uma igualdade racial, então é só por isso que o dia 20 de novembro ainda existe, né? É importante que a gente entenda que o dia de hoje ele é mais um dia para a gente refletir. Ele não precisa ser anulado em prol das reflexões que podem surgir e devem surgir sobre isso todos os dias do ano. Hoje é mais um dia.
É mais um dia e é um dia especial porque a gente coloca um holofote sobre essas questões e diz assim, olha, vamos lembrar disso, vamos trazer isso à tona, vamos falar sobre isso, não estamos resolvidos ainda sobre isso. Nós não vemos negros em todos os lugares da sociedade, né, ocupando postos de destaque, dentro da política nacional, no Congresso Federal, no Supremo, no STF. Nós não vemos negros prefeitos, não vemos negros vereadores, não vemos negros diretores. A gente precisa pensar e olhar para essa sociedade nossa. Nós não vemos negros na mídia, pelo menos não dentro de uma igualdade, né, étnico-racial. Se a gente pensar, por exemplo, que majoritariamente a nossa sociedade é formada por negros, é muito estranho que a gente ainda veja, que a gente ainda não se sinta representado na mídia. Eu acho que hoje, mais do que ontem, e que bom, já evoluímos, já demos alguns passos, mas a luta ela está ainda no começo, que a gente precisa olhar, isso é uma outra coisa que a Djamila também fala no livro dela, Pequeno Manual Antirracista, olhar ao nosso redor e se questionar, por que não há negro no teatro onde eu estou assistindo a uma peça teatral? Por que não há negros em cargos de chefia? Por que não há negros médicos? Por que não há negros líderes? A gente precisa refletir sobre isso, porque isso mostra, isso marca um reflexo muito dorido da nossa sociedade ao longo do tempo. Um reflexo de pretos e pretas que foram colocados à margem da sociedade e que ainda são confundidos com bandidos, que ainda não podem sair às ruas, de repente de modo um pouco maltrapilho, porque tem medo. Negros que, quando estão em espaços comerciais, são olhados de maneira esquisita, porque refletem o corpo, que é o suspeito de roubar aquele material, aquele objeto, numa loja de roupa que a gente possa ir. Enquanto a nossa sociedade ainda pensar assim, a gente ainda precisa falar sobre isso. Então, racismo não é um evento só relacionado a uma prática efetiva racista. O racismo ele também está presente dentro do nosso silêncio, dentro da nossa omissão, dentro daquilo que a gente deveria dizer em luta e não diz e se cala. O racismo também se faz assim. E o racismo aqui no Brasil, especificamente, que é o nosso tema, é um racismo velado muitas vezes, escondido nas brincadeiras, nas piadas infames, nos comportamentos, nos pensamentos. E é assim que a nossa sociedade se forma dentro dessa estrutura em que a gente, por mais que diga, eu não sou racista, muitas vezes não percebe o quão arraigada essa questão está em nós, de modo que muitas vezes, sim, nós somos racistas e nós não percebemos que somos. O encontro nosso de hoje, então, vai se chamar Entre a Teoria e a Pele, o racismo na educação aos olhos de um professor preto. E eu vou trazer aqui um olhar meu dentro da educação. Vou abrir aqui um baúzinho de memória e vou pensar na minha infância também, vou voltar para ela, vou tentar olhar para esse menino aqui e pensar o quanto não aconteceu de coisas dentro da vida desse garoto para esse homem aqui. Hoje, quantas coisas que não me feriram, que não afetaram a minha autoestima, que não me diminuíram, que não apagaram a minha liberdade e o meu desejo de sonhar. O racismo estrutural. Eu queria fazer um convite para vocês, nesse primeiro momento, para que a gente assistisse a essa propaganda, que é uma propaganda da década de 80 e que marca o meu imaginário infantil. Eu fui uma criança da década de 80 nasceu em 82, que teve acesso aos brinquedos dessa marca Estrela. Eu queria convidar vocês para assistirem essa propaganda com uma reflexão, com um olhar atento a ela. Fecha os olhinhos para dormir e gosta de um carinho. Nasceu o bebê que você estava esperando. Primeiro amor. Ei, pessoal, vai passar o grande prêmio na TV. Eu sou o Sam e eu sou o Piquet. Todas as emoções da Fórmula 1 você tem ao vivo na sua casa com o duelo de campeões.
da criança é dia do Brinquedo Estrela. Peça o seu. É interessante a gente refletir dentro desse comercial, né, e de todos os comerciais do passado. Olha que eu estou falando da década de 80, mas se a gente for um pouquinho mais atrás, a gente vai ver outros como esses daqui, que me fazem pensar assim, eu não estou no Brasil. Cadê a criança preta, né, dentro daquela propaganda? Ou cadê as pessoas pretas que configuram a maioria dentro da nossa sociedade? Onde elas estão em representação, né? Aqui a gente tem o comercial da Coca-Cola, a gente tem o comercial da Colinos, e a nossa pele preta, ela não configura um modelo, não configurava pelo menos, hoje já configura, ainda não dentro do ideal, em representação, mas durante muito tempo ela não era o perfil, ela não carregava, né, o fenótipo, as características aí físicas, dignas de serem vistas como características belas, características midiáticas, características de espelho da sociedade. Então não havia um reflexo disso, não havia a tal da representatividade. E como isso era terrível dentro do psicológico de uma criança, né, preta, porque não se via na TV, não se via em representação. Então toda essa estrutura preconceituosa, né, que, enfim, que ainda está aí presente na nossa sociedade, ela refletiu no passado recente de maneira ainda mais forte para acabar com a nossa autoestima. A Neuza Souza fala sobre isso na sua obra Tornar-se Negro, que é esse processo de consciência que a gente não tem sempre. Muitas pessoas acham que o preto ele já nasce dentro da sociedade com uma consciência étnico-racial, ou mesmo que precisa ensinar aos brancos a desenvolver essa consciência étnico-racial. A Djamila Ribeiro fala muito sobre a importância do branco também estudar os seus privilégios dentro da sociedade, né? Estudando os seus privilégios, percebendo que durante muitos séculos a obra escravizada, né? A mão de obra escravizada do preto, ela regia o capital, ela era interessante ela movimentava o capitalismo, ela erguia prédios, erguia monumentos, ela movimentava a economia. Nós precisamos entender que o negro sofreu, foi dizimado, foi maltratado, foi excluído. E quais são as consequências disso dentro da nossa sociedade, né? Então o racismo ele ainda está aí, porque do ponto de vista histórico, eu volto a dizer, é tudo muito recente. É tudo muito recente. E a gente pode pensar nessa ideia de espelhamento, né, também em matéria de educação. Eu assisti essa semana uma entrevista do Djavan no programa do Pedro Bial, em que ele dizia que a mãe dele o ensinava que ele não poderia ocupar todos os lugares da sociedade, porque em alguns lugares ele não era uma figura bem-vinda por ser preta. E hoje nós fazemos eu acho que um outro ensinamento, o Djavan também fala sobre isso, que o ensinamento de hoje é ensinar que nosso direito é ocupar os lugares, estar nos lugares que nós desejarmos. Mas é um querer que se faz não só no querer, é um querer que se faz numa luta. E essa luta é uma luta que não pertence só às minorias. Quando a gente fala em minoria social, a gente não está falando aqui em números agora quantitativos, tá? Eu estou falando de minoria no sentido de exclusão social. Então quando nós colocamos, por exemplo, o indígena na minoria, ou as mulheres, os gays, os pretos, eu falo de minorias, eu falo de um grupo social que durante muito tempo esteve à margem da sociedade, não teve seus direitos validados, ainda sofrem preconceito, ainda são excluídos do mercado de trabalho. Eu falo desse grupo, desse perfil, né, desse grupo social, que ainda que seja a maioria, ainda, no caso dos pretos especificamente, é para esse debate que o racismo se volta, que o tema educação antirracista se volta hoje principalmente, a gente percebe que o preto, dentro da nossa sociedade, ainda é essa minoria. Ainda precisamos lutar em prol de conquistas, muitas delas já vieram, mas o alcance de uma igualdade ainda está muito longe. A professora Bell Hooks diz: o racismo está em toda parte, está em nossas mentes, em nossos corações, em nossas instituições. Ele não pode ser erradicado
sem uma mudança radical no modo como entendemos a nossa sociedade. E aí eu vou puxar aqui agora o gancho para falar sobre lugar de fala, né, dentro dessa nossa conversa. O lugar de fala, ele não é um lugar, veja bem, não é um lugar proibitivo. Ele é um lugar de análise do discurso. Durante muito tempo eu escutei, e ainda escuto, muitas pessoas falarem assim, não é meu lugar de fala, então não vou falar sobre isso. Seria terrível se somente os pretos pudessem discutir o racismo que há no Brasil. Nós, minorias, nós pretos, nós precisamos de quem não é preto também no nosso time, para que a gente possa erradicar esse câncer social que é o racismo. Então as minorias, elas precisam que esse outro grupo, compreenda a nossa dor, tenha uma consciência histórica, e possa, então, junto conosco, lutar em prol dessa causa. Então, o lugar de fala é um lugar analítico do discurso. Quando alguém estiver falando, e alguém fala sempre de algum lugar, a gente precisa parar para escutar essa pessoa, né? E pensar, de onde vem essa fala? Quem fala é o quê? Quem fala é um branco? É um heterossexual? É um empresário rico de sucesso? A gente precisa fazer essas análises, porque fazendo isso, a gente consegue compreender muitas vezes o teor desse discurso. Então, qualquer um pode falar sobre qualquer assunto. Quando a gente fala de pretitude, negritude, e da importância de que um branco fale sobre isso, sendo um branco educador que leva esse tema para a sala de aula, a gente fala aí, nesse caso, não de uma experiência que esse branco tenha vivido. Não precisa que ele seja preto para dizer, olha, eu já sofri racismo. Não. Mas que ele compreenda o que está ali dentro do campo da história. O que está no campo social, no campo científico, no campo do conhecimento, propriamente dito. Conhecendo e sabendo como as coisas operam ainda nesse país, já é o suficiente para que ele faça parte desse time que luta contra o racismo no nosso país. Então, veja bem, no lugar de fala, que é um conceito que vem do feminismo norte-americano, e a Djamila traz isso nessa obra, Feminismos Plurais, Lugar de Fala, há uma explicação. Eu vou colocar aqui esse triângulo, que representa aí um conceito da filosofia grega, em que nós temos, do ladinho, eu vou começar lá por cima, a episteme. A episteme é o conhecimento. É o que nos rege em matéria de estudo, né? A episteme é a ciência. Na outra ponta, eu tenho a sofia. A sofia é a vivência. É aquilo que eu, como preto, por exemplo, sinto na pele. É o que eu, como preto, por exemplo, é o que me faz, por exemplo, como preto, pensar que se eu for correr à noite na praia, eu preciso me preparar um pouquinho mais, ou pensar nessa preparação de roupa, de indumentária, de uma forma diferente um pouco da pessoa branca, que às vezes pode falar assim, eu vou de chinelo mesmo, chegando lá eu vou tirar o chinelo e vou correr com o chinelo nas mãos. Eu não faço isso, então eu vou lá e vou colocar um tênis, de preferência um tênis que seja bom, eu vou pensar na roupa que eu visto, porque eu sei o que pode acontecer comigo se eu não tiver esse preparo, né? Então a sofia é o campo da dor, é o campo da experiência, é o campo daquilo que eu, como preto, posso eventualmente sofrer em sociedade. Tem a ver com a vivência. A doxa tem a ver com o que a gente acha, com ideias que podem surgir na nossa cabeça e que podem, de repente, não ter nenhum fundamento. Então, por exemplo, quando eu falo com vocês, o meu lugar de fala é o lugar de um homem preto, um homem que viveu, que teve essa questão ligada aí, né, à sofia, às vivências, que estudou, com algumas oportunidades que eu vou falar a respeito disso já já, algumas oportunidades que foram me dadas, um empurrãozinho, né? Eu fui um cotista na faculdade, eu fui beneficiado com uma bolsa de estudos, eu não sei se a palavra é beneficiado, enfim, mas eu vou pensar numa outra palavra melhor, acho que beneficiado não é. Me deram um empurrãozinho, uma reparação histórica, talvez, e eu tive uma oportunidade de fazer a faculdade, mas eu posso dizer para vocês que nem todo mundo que discursa acerca da questão do preto, nem todo mundo sendo preto, nem necessariamente todo mundo me representa dentro dessa figura. A gente precisa pensar nisso também, né? Então, por exemplo, se eu falo, se há figuras pretas que não reconhecem que o racismo seja uma questão social urgente.
nem sempre o preto me representa necessariamente dentro dos seus discursos, né? Se eu pensar, por exemplo, em alguns políticos de São Paulo, pretos, dos poucos que há, né? Geralmente são políticos reacionários que alcançam esse poder, né? Com discursos amenizadores de questões que são absolutamente urgentes na sociedade, né? Dentre elas o racismo. Eu não posso dizer que eu sou representado por essas vozes. A minha voz é a voz de um homem que tem plena consciência do problema que é o racismo no Brasil. De um homem que lê sobre isso e que sabe que pretos ainda morrem somente por serem pretos. Que sabem que pretos não alcançam certos lugares somente por serem pretos. Pretos que não tiveram na vida oportunidades, ainda que dentro das suas potencialidades, somente por serem pretos. Então nós precisamos pensar sempre de onde vem esse discurso e qual é a ideologia impregnada nesse discurso. Nós não somos seres isentos da nossa ideologia e não existe uma roupa que eu tiro ideológica para entrar em sala de aula. Eu entro em sala de aula dentro daquilo que eu sou, daquilo que eu carrego, das minhas experiências de mundo, daquilo que eu vi, que eu leio, que eu sofro. Então eu sou esse todo de sentido que vai para a sala de aula. Eu não consigo separar o Henrique cidadão. O Henrique cidadão é o Henrique político, é o Henrique consciente e que está buscando aprender sempre. O conhecimento sobre as questões de identidade, né, étnico-raciais, eles não são conhecimentos que a gente sabe tudo, mesmo quem é preto. As pessoas acham que o negro ele tem que dar um curso para quem é branco. Não. O branco pode muito bem acessar a internet, buscar o conhecimento, ler obras de referência sobre o assunto e aprender. E não achar que esse papel de letramento racial deva partir necessariamente de quem é preto. Bom, então está aí. O lugar de fala é um lugar que todo mundo tem e é um lugar analítico, não proibitivo, e é interessante que a gente fale pensando. Eu estou falando de qual ponto de vista? Do ponto de vista de quem sofreu, da Sofia? Do ponto de vista da episteme, de quem estudou e leu sobre o assunto? Ou do ponto de vista da doxa? A gente precisa refletir sobre isso. Tá? Minhas raízes. As minhas raízes, elas são raízes miscigenadas. Nós somos frutos, o Brasil, de uma miscigenação que foi feita de maneira muito truculenta, muito dorida, na base de muito abuso, de muita exploração. Na minha casa, eu vi o amor ali o tempo inteiro entre meu pai, que era um homem branco, esse que aparece na foto, e ali a minha mãe negra. E era um casamento muito feliz de papai e mamãe, que eu, antes de qualquer tipo de consciência do quão ser preto seria uma questão a se enfrentar em sociedade, eu achava que o mundo aí fora fosse aprazível, agradável, amoroso, afetuoso, como era meu lar. Então, dentro da minha casa, nunca houve conversas muito grandes sobre isso. O que eu vi ali era o amor. Então, não havia uma reflexão minha sobre a minha cor de pele. Eu me via preto, naturalmente, mas não sabia o que isso poderia ser dentro da sociedade. Então, essa consciência sobre a nossa cor de pele, ela não é uma consciência que venha somente pela cor da pele. Ela vem a partir das experiências que nós temos com o mundo, né? Então havia um Henrique criança, um Henrique muito potente, um Henrique muito sonhador, um Henrique muito forte, abraçado pelo seio familiar. E um Henrique que foi depois se enfraquecendo pelas dores, pela vida mesmo, né? A vida ela é isso, né? Ela é essa montanha-russa. E as dores que eu vivi, eu acho que de uma certa maneira ajudaram a expandir a minha alma, né? Mas durante muito tempo me levaram para baixo. A Neuza Souza tem esse livro incrível chamado Tornar-se Negro, em que ela fala sobre esse processo de percepção do preto sobre si mesmo e sobre o quão ele precisa se munir de ferramentas, de armaduras para poder enfrentar a nossa sociedade esquisita. Eu coloquei essa imagem aqui que foi feita em IA para lembrar um episódio de dor dentre
dezenas de episódios de dor que eu poderia citar. Eu morava em Santos, no Canal 1, em um prédio de classe média. Meu pai teve uma vida muito curta. Meu pai morreu antes dos 40 anos de idade, vítima de um câncer fulminante. E enquanto meu pai estava vivo, a minha construção familiar, eu era dotado de alguns privilégios, se é que eu posso dizer, porque eu tinha acesso a escolas privadas, eu tinha acesso aos bens culturais da humanidade, eu viajava, eu ia para o teatro, eu tinha uma vida bem confortável para uma criança de 7 anos, e eu não via também outras crianças pretas ao meu redor, vivendo aquilo que eu vivia. Mas também não havia da minha parte um questionamento. Por que não há outros pretos aqui? Por que não há outros pretos no teatro que eu estou? Por que não há outros pretos no aeroporto que eu estou? Por que não há outros pretos na escola onde eu estudo? Eu estudava num colégio em Santos chamado Balão Azul, um colégio privado. E aí eu lembro de uma situação em que toda vez que eu passava no corredor do meu prédio, eu ouvia de uma criança, de um vizinho meu, eu devia ter uns 8 anos, ele um pouco mais velho, uns 13, 14, eu escutava ele dizer assim, chup-chup de petróleo. E eu não queria acreditar que aquela fala era uma fala que se voltava para mim, muito embora eu soubesse disso desde sempre. Eu preferia acreditar que ele estava conversando com alguém invisível, com um amigo imaginário. Só que toda vez que eu passava pelo Júnior, essa fala era uma fala reiterada. Ele repetia isso, chup-chup de petróleo. Meu pai faleceu, como eu contei, vítima desse câncer fulminante, e aí a vida da minha mãe, a nossa vida, né, virou do avesso. Minha mãe sempre costurou, mas ela costurava para os lazeres da casa. Meu pai era quem vinha com a renda bruta para pagar tudo. E aí, de repente, o dinheiro da minha mãe de costura passou a ser o dinheiro para tudo. Saí da escola privada, fui para a escola pública. E é interessante pensar nisso, porque na escola privada não havia alunos negros. Eu tinha havia uma aluna negra na minha sala, chamada Luciana. E, curiosamente, é a única pessoa de quem eu lembro o nome, olhando a foto. E talvez, isso é por achismo meu, eu estou no campo lá da doxa, da filosofia grega agora, para falar isso para vocês, talvez eu soubesse, eu lembre o nome da Luciana, por uma ideia de representatividade, porque eu vi ali uma amiguinha preta que estava no espaço privado, e aquilo talvez ficou no meu imaginário, né? É afetivo. Bom, aí na escola pública, certo dia, voltando aqui para a escola pública, eu certo dia escutei uma voz, chup-chup de petróleo. Essa voz vinha de fundo e aí eu olhei. Quando eu olhei, a cena era parecida com essa, eu tentei pedir para a IA reproduzir. Eram várias crianças rindo do apelido que tinham me dado, e no meio daquelas crianças daquelas crianças maiores que eu, havia o Júnior, que era meu vizinho. E daqui a pouco a escola inteira estava me chamando assim, de chup-chup de petróleo. Eu não pedi apoio para a escola, mas aquele tipo de comportamento, aquele tipo de ofensa, né? A gente tem até um nome para isso, a gente chama de racismo recreacional, que é quando a gente faz uso, né, de piadas. Hoje em dia ainda existem assim piadas. É uma forma da gente velar o racismo, porque se você a promoção do racismo configura um crime, como nós sabemos, e agora dentro da piada, se for uma pessoa adulta, essa piada pode esconder uma ideia aí de racista, né? E eximir o racista de uma condenação mesmo, porque ele está no campo da brincadeira, né? Entre aspas. Aquela situação abalou absolutamente a minha autoestima, meu desempenho na escola caiu drasticamente, eu guardava muita coisa para mim, eu não era uma criança que sabia expressar as minhas dores, não havia equipe pedagógica como há hoje, que pudesse sentar e me ouvir. Dentro de uma realidade minha, já como professor, depois de muitos anos, naturalmente, eu vivi algo parecido em sala de aula, na escola que eu trabalho.
E eu não tive reação, porque o aluno se referia ao outro como chup-chup de petróleo, e naquele momento, para mim, foi um gatilho absolutamente terrível. Eu saí da sala de aula aos prantos e fui pedir apoio, abraço à minha amiga, então, Alessandra Cavalcante, que era coordenadora, assistente pedagógica. Então, eu não tive força naquele momento. Então, a gente acha, às vezes, que o professor preto, ele é munido de uma força sobre-humana, capaz de enfrentar tudo e todos. Não é bem assim, não. Nós temos o nosso lado de fragilidade, os nossos traumas, as nossas lembranças dolorosas. E naquele momento, quando eu escutei um aluninho se referir ao outro, chup-chup de petróleo, aquilo trouxe para mim uma memória absolutamente terrível. Curiosamente, esse aluno que ofendeu o outro era um aluno negro também. E muita gente, quando está diante de uma situação de racismo, muitos professores dizem assim, mas é um preto cometendo racismo com outro preto, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Porque dentro do nosso sistema, esse preto que comete racismo com outro colega preto, ele é tão vítima dessa sociedade quanto aquele que sofre o racismo de maneira direta. O racismo não foi inventado por quem é preto. A gente nunca pode se esquecer disso. E a gente precisa trazer à luz, não sob um olhar mais punitivo ou mais pesado porque ele é preto. Ele é preto dentro de um sistema que faz muitas vezes muitos pretos também estarem ali presentes nessa configuração estrutural, a ponto de muitas vezes não conseguir nem se reconhecer como preto, porque de repente eu não tenho a pele tão retinta como a minha. Aí já se acha então branco. É uma forma de fugir, uma espécie de um escapismo da dor, o que até certo ponto compreensível, né? Se eu sou um preto não retinto, talvez seja interessante, já que a sociedade brasileira acha então que eu sou branco, que eu me passe por tal. É uma maneira de sofrer menos, né? Não é tão difícil de imaginar o desenho essa configuração de pensamento, né? Outro episódio também que me traz à cabeça e que me faz lembrar é um evento em que minha mãe foi passear na praia com a minha irmã. Meu pai era vivo ainda nessa época e eu era criança de tudo. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive consciência de que ser preto era uma questão a se enfrentar na sociedade, que seria um problema. A minha irmã tinha 7 anos, eu tinha 7 anos, a minha irmã tinha 1 ano, minha mãe passeava, a minha irmã é filha também do meu pai e da minha mãe, mesmo pai, mesma mãe. E a minha irmã nasceu com uma pele não retinta. Minha irmã nasceu uma preta de pele clara, eu diria assim. Uma mulher parou a minha mãe, que é uma preta retinta, e elogiou a minha irmã. E a minha mãe agradeceu aquele elogio. Eu lembro como se fosse hoje. Foi um dia de sol, um dia ensolarado. Minha mãe estava muito feliz. Eu também estava na praia, passeando no calçadão. Que delícia. E de repente a mulher, depois de proferir os elogios, ela solta a pérola, que é bastante comum, que diz assim: a sua patroa deixou você sair com essa criança a essa hora do dia? Se eu fosse sua patroa, eu teria cuidado, porque está muito sol para essa criança ficar exposta. A minha mãe mudou o semblante. Minha mãe é uma mulher nordestina, muito forte, muito diferente de mim, eu digo, porque em força de lutar pelas coisas. Eu acho que eu tenho uma coisa mais pacifista. Minha mãe é esquentada. Minha mãe falou todos os palavrões que vocês puderem imaginar para a mulher. Mas o mais interessante disso tudo foi a minha reação, porque eu não conseguia compreender por que minha mãe não dizia apenas para a mulher que ela era filha dela e acabava o assunto. Depois eu fui entender, não naquele momento, somente mais tarde, que a mulher achara que a minha mãe fosse babá, porque minha mãe é preta, né? E a criança não era preta, tão retinta, então não podia ser filha da minha mãe, e pessoas pretas geralmente estão em cargos, estão numa escala de trabalho, sempre em trabalhos, em subempregos ou em trabalhos sociais que não assumem essa ideia de destaque social, ainda que eu reconheça, óbvio, a dignidade de qualquer trabalho. Mas os pretos, eles não podem ser outra coisa, a não ser empregados domésticos. Eles não podem, né, esse termo horrível, inclusive. Os pretos
só podem estar ali em funções sociais que um preto de jaleco branco no hospital, ele não pode ser médico, ele tem que ser no máximo enfermeiro. Então essas associações de certos trabalhos à negritude é algo que é bastante comum e que revela também um outro aspecto do racismo estrutural nosso. Naquele momento ali eu pude compreender que para eu sair à rua, nas próximas vezes, eu precisaria me preparar para isso, psicologicamente. E a minha mãe, uma mulher também muito inteligente, ela tinha uma capacidade, ela tem até hoje uma capacidade, ela tem 72 anos hoje, ela tem uma capacidade até hoje que eu acho triste isso. Embora eu reconheça essa força, eu acho triste. A minha mãe, ela antevê problemas. Então ela imagina uma cena, ela já tem uma resposta pronta para dar para essas situações de preconceito que ela possa enfrentar. Então ela imagina, mas ela imagina e as coisas muitas vezes acontecem. Ela já tem essa resposta na ponta da língua. Ser preto no Brasil é isso, é você ter uma mente que fica, infelizmente, o tempo inteiro condicionada a pensar qual é o meu próximo problema. Qual é o próximo episódio de racismo que eu vou encontrar? Como acontece, por exemplo, quando eu sempre ando de carro, meu carro não tem filme. E semanalmente eu abro a janela do meu carro e fecho os olhos um pouco quando a lanterna da polícia ela mira o meu olhar, mas não mira o carro da frente, que é dirigido por uma pessoa branca. Então, esse episódio é um episódio constante, né, de uma ação policial que coloca a lanterna no meu olho ali para ver quem é a pessoa direito. Então, ser preto no Brasil é isso, é você ter que pensar na roupa que você veste, é você, muitas vezes, não ter o direito sequer de você exercer a sua crença, a sua fé religiosa, porque se ela não for uma fé de herança europeia e for uma fé de herança africana, eu sou colocado automaticamente no campo do demonizado. Bom, eu vou dar um salto aqui para a minha época da faculdade. Eu entrei na Universidade Católica de Santos em 2003. E o que existia por trás desse homem preto em 2003, né? Eu perdi meu pai cedo, minha mãe o tempo inteiro lutando numa máquina de costura para sustentar a minha irmã. E eu lembro que as clientes da minha mãe sempre chegavam à oficina da minha mãe e falavam sobre uma reserva financeira que elas faziam para poder pagar os estudos dos filhos no futuro. Quem tem a minha idade ou mais sabe o quão valoroso era o desejo de entrar numa universidade. O quanto que isso fazia parte da nossa imaginação, do nosso sonho, do nosso desejo. Isso era algo que se buscava. Eu acredito que hoje esse olhar, esse sonho, não é mais uma coisa tão romantizada. Nem desejada também, infelizmente. Não sei, é só impressão minha. Não sei se é impressão minha. E eu sonhava em cursar letras já na oitava série, antiga oitava série, né? Eu já sonhava em cursar letras. Mas ao contrário das clientes da minha mãe, não havia uma reserva para que eu pudesse fazer faculdade. Aliás, o dinheiro da minha mãe era o dinheiro voltado inteiro para casa. Não tinha como pensar numa reserva para eu fazer faculdade. O sonho também de fazer faculdade pública e de morar em São Paulo também era uma coisa difícil. Porque como é que você vai se manter na capital paulista? Ainda que você entre numa USP da vida. Então tudo era muito difícil. Então por trás desse homem preto havia um homem que ganhava R$230 e que sonhava em fazer uma faculdade que aqui na região custava R$580 em 2003. Então era muito difícil, era quase impossível. Eu entrei num projeto comunitário chamado Educafro. Nesse projeto educacional, eu era um aluno que também virava professor em alguns momentos, não porque eu tivesse formação acadêmica, naturalmente, mas porque eu gostava de português. Então os meus amigos me tiravam
quando era aula de português, eu saía da função de aluno e virava professor, aquele professor que estudava na véspera o conteúdo pedagógico que decidia que ia ministrar. E os meus amigos sabiam disso. E era sempre assim, todo sábado das 8 da manhã até as 6 da tarde, até as 18 horas, na paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui na Praia Grande, na cidade de Oceã. Era o momento em que eu lecionava. E eu fiquei nesse trabalho por 2 anos. Foram 2 anos dedicados a ser um aluno e ser um professor também de português, sem formação. Resolvi então escrever uma carta para a reitora da Universidade Católica de Santos. Essa reitora respondeu a minha carta. E a resposta dessa carta chegou à minha casa por telegrama. Ela queria conversar comigo. E aí eu fui para essa conversa. Chegando lá, havia outras 200 pessoas que tiveram uma ideia parecida com a minha de mandar uma carta e pedir uma bolsa. Mas o trabalho voluntário que eu realizara já tinha sido inspecionado por ela, a comunicação com o padre da paróquia que eu realizava esse trabalho, né? Ficava no galpão aqui da igreja. O padre já tinha sido consultado para dizer se havia uma veracidade na minha fala, e isso foi confirmado. E ela colocou então a rubrica dela no guardanapo, e com aquela rubrica eu fiz a minha matrícula na Universidade Católica de Santos. E eu mantive essa bolsa de estudos ao longo dos 4 anos com desempenho sempre acima da média, que era um fator primordial para que eu mantivesse essa bolsa ativa de estudos. Agora, o que é interessante pensar é que havia, no meio de 64 alunos, 3 alunos negros. Era eu, a Mariana e o José Alexandre. O José Alexandre era bolsista também, igual a minha. A Mariana não sei. Em meio a 61 alunos brancos. Isso reflete muita coisa, né? Ainda mais dentro de um curso de letras, que não é o curso mais visado, acredito. Então, eu não acho que eu fui beneficiado. Eu acho que eu tive um empurrãozinho. Dada o que a gente chamaria isso de dívida histórica, né? Eu não me senti ali... Me senti privilegiado porque nem todos os negros tiveram essa chance que eu tive. Mas quando eu penso na linha histórica nossa, dos meus antepassados, e que de repente desejavam estudar e não podiam, e eu tive esse empurrãozinho social que me colocou na faculdade e me permitiu cursar letras, o que mudaria totalmente a minha vida, né? Do ponto de vista de tudo, né? Da mente, da dignidade. Eu trabalhava num subemprego. Eu trabalhava naquela época, antes de começar a trabalhar em escola, eu trabalhava numa assistência técnica de informática e eu era explorado, como muitos trabalhadores brasileiros são. Eu ficava numa função eu arrumava computador, porque eu tinha feito um curso técnico disso, e quando não havia computador para arrumar, eu ficava na mercearia, que ficava em frente a essa oficina. Eu queria muito sair daquele lugar. E minha mãe dizia assim, não, você precisa trabalhar aqui, porque você precisa formar um currículo. E ali eu tinha que fazer coisas assim, eu tinha que levar o gabinete, a torre, né, que a gente chamava CPU, para casa do cliente, de ônibus. Era um trabalho assim, que não tinha sido combinado isso. Nem registro em carteira eu tinha. Até que um dia aconteceu algo que mudaria a minha vida. E aí, antes de falar sobre esse episódio, que mudaria a minha vida, eu vou trazer um outro vídeo aqui, que é da Viola Davis, que é um vídeo que ficou famoso na internet, e que aqui eu vou trazer para uma perspectiva, óbvio, não ligada ao mundo das artes do cinema, né? Eu sou um professor. Mas vamos ver o vídeo, que é interessante. And the Emmy goes to Viola Davis, How to Get Away with Murder. This is the first Emmy win and nomination for Viola Davis, who is a graduate of Juilliard.
In my mind, I see a line. And over that line, I see green fields and lovely flowers and beautiful white women with their arms stretched out to me over that line. But I can't seem to get there no how. I can't seem to get over that line. That was Harriet Tubman in the 1800s. And let me tell you something. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. You cannot win an Emmy for roles that are simply not there. So here's to all the writers, the awesome people that are Ben Sherwood, Paul Lee, Peter Nowak, Shonda Rhimes, people who have redefined what it means to be beautiful, to be sexy, to be a leading woman, to be black. And to the Taraji P. Hensons, the Kerry Washingtons, the Halle Berrys, the Nicole Beharies, the Megan Goods, to Gabrielle Union, thank you for taking us over that line. Thank you for the Television Academy. Thank you. E aí ela fala, né, a Viola Davis fala sobre essa linha, né, imaginária que havia na cabeça dela e uma certa incapacidade de transposição dessa linha, porque era tudo muito difícil, tudo muito complexo. Isso me lembrou também a fala da mãe do Djavan, né, que eu falei no começo do nosso encontro, dessa mãe que orientava e o filho falava, você pode ir até essa linha. Né? E eu, de uma certa maneira, eu não sei também se eu era muito encorajado pela minha mãe a transpor essa linha imaginária, né, de onde eu podia ir. E aí, veja bem, aí eu entrei na faculdade com aquela bolsa de estudos, e aí, dentro dessa assistência técnica que eu trabalhava, foi uma mulher loira, nessa assistência técnica, chamada Andrea Mazelli, dona do Colégio Ateneu, e ela foi lá para que fosse feita uma reparação no computador dela. Eu não sei se ela lembra disso, mas eu lembro que o problema no computador dela era um problema mínimo, era um problema ligado à bateria. A bateria de um computador mantém ali o funcionamento, né, do relógio, vamos dizer assim, da placa-mãe, mesmo quando essa máquina está desligada. Essa bateria, que é uma bateria barata, é uma bateria típica de balança, né, que a gente tem em casa. A bateria, quando ela acaba, pode ser que a máquina não responda, não ligue. E muitas vezes a pessoa pode achar que é um problema maior. A Andrea foi lá e eu apontei que o problema era na bateria. E cobrei da Andrea o valor da bateria. No momento em que meu chefe não estava presente. Quando ele volta, e aí eu falei, olha, vem uma moça, mulher aqui, e ela tinha uma máquina que tinha um problema, e eu fiz a reparação, e aí ele falou assim, não, quando for assim você retém a máquina, não dá uma resposta tão de imediato assim, e falou outras coisas também, o que induzia que era para aproveitar daquela situação ali e inventar um problema outro. Aquilo me deixou bem balançado, engraçado, porque eu sofria tanto ali naquele espaço fazendo coisas que não tinham sido combinadas, mas aquele episódio ali, sim me deixou balançado, mais do que as minhas idas de ônibus segurando um computador na mão com risco de ser roubado. E essa mesma pessoa, essa mesma Andrea, depois me fizeram um convite para trabalhar como professor na escola dela. E eu era professor de informática, sem ter curso superior, fazendo faculdade muito perto, né, do colégio dela, que é um colégio que fica em Santos, no Canal 1. A minha faculdade, meu campus também era no Canal 1, da Universidade Católica de Santos. Eu praticamente só atravessava a rua e já estava na faculdade. Então a Andrea representa para mim, eu tenho muito carinho por ela, e ela representa essa linha
que me ajudou a transpor. Ela é essa mão que deu para mim, que confiou em mim, que me colocou na escola dela, confiou em alguma capacidade que eu tinha didática, pedagógica, né? Pela minha explicação para ela é uma pedagoga e ela viu em mim algum potencial, que eu não sei exatamente o que foi, mas eu sou muito grato a ela por essa oportunidade que eu tive e que depois me ajudaria muito a seguir a minha carreira docente a partir dessa minha primeira experiência na escola dela, ainda que como professor de informática. Então eu sou muito grato, eu tenho muito carinho por esse ser humano e por todo mundo que dá esses empurrãozinhos para as pessoas, sabe? Para as pessoas que precisam um pouquinho mais dessa força, para que elas deslanchem depois. Então essa oportunidade de força foi ela que me deu. A Universidade Católica também, pelas mãos da reitora Maria Helena Lambert. Ela não sabe certamente quem eu sou, mas eu sei desenhá-la, porque aquele dia foi um dia muito emocionante. Ela recebeu as cartas do padre, ela recebeu as referências do padre. O primeiro nome que ela chamou para subir ao auditório para dar a bolsa foi o meu. Ela disse: quem é Henrique dos Santos Pessoa? E eu fui chorando pegar essa bolsa. E ela colocou a rubrica dela num guardanapo, e com aquele guardanapo eu fiz a minha matrícula. Então a gente fala de uma sociedade que ainda é assim. Se eu não tivesse tido aquele empurrãozinho lá atrás, naquele tempo, eu não teria conseguido alcançar o que eu alcancei. Na sequência aqui, vou falar agora sobre o colorismo, né? O que é isso? O que é importante a gente saber sobre isso, né? O colorismo surgiu dentro dessa obra, dessa escritora Alice Walker, autora de clássicos do cinema, dentre eles cujas histórias, né, inspirou clássicos do cinema como A Cor Púrpura, The Color Purple. Alice Walker tem um livro chamado In Search of Our Mother's Gardens, os jardins das nossas mães. E nesse livro ela tem um artigo chamado If the Present Looks Like the Past, What Does the Future Look Like? É um artigo de 82 que diz que se o presente se parece com o passado, com que o futuro vai se parecer? E ela marca nessa obra, ela promove uma reflexão sobre o tom da pele, né? Como que quanto mais preto se é, mais retinto se é, maior é o preconceito. E tudo é muito parecido com o passado. Então a gente precisa de uma educação antirracista, trabalhar efetivamente essa questão social, com políticas públicas e tantas outras coisas, com conscientização. E o nosso papel como educador ele é imenso dentro dessa perspectiva, né? Mas dentro dessa obra ela debate sobre o quão, dentro desse artigo em especial, né, sobre o quão ser preto, quanto mais preto se é, mais preconceito se tem. Né? Dentro dos Estados Unidos, a gente tem o racismo lá, ele se apresenta dentro de um aspecto um pouco diferente, um pouco mais direto, menos velado, segundo estudiosos. No Brasil, a gente percebe a coisa muito embaixo dos panos, né? Muito nas entrelinhas, às vezes, não é um movimento tão direto. Né? E ser preto no Brasil também muitas vezes gera uma confusão. Em que pessoas, de repente, não retintas podem, de repente, se acharem brancas ou serem vistas como tal. Eu trouxe aqui um quadro que mostra, né, todas as pessoas presentes aqui nesse quadro são pessoas pretas, como a gente pode ver. E eu vou tentar aplicar a teoria da Alice Walker dentro dessa foto, que é uma foto que traz brasileiros, todos eles são brasileiros. Nessa perspectiva, aqui onde eu passo o mouse, né, eu teria dentro dessa figura aqui, desse homem aqui, um homem que possivelmente ele sofreria menos preconceito racial do que este homem que eu passo aqui o mouse. Né? Esse homem aqui é um homem preto de pele retinta, aqui é um homem preto de pele clara. O colorismo, então, ele debate essas questões de tonalidade de pele, mas não só. Ele também fala acerca dos traços físicos. Então, os traços, as características físicas, né, o fenótipo europeu, ao longo da nossa história, ele sempre foi o fenótipo associado à beleza, né? Enquanto
Então o olho azul é o belo, o cabelo liso é o belo, o nariz fino é o belo, e os traços negroides, como tudo que vinha de África, toda herança africana é ou demonizada ou vista como feia. Então este homem aqui preto, embora belo, e é belo, é visto socialmente como o feio. E o outro, preto de pele clara, estaria mais próximo, ainda que distante, dessas características ligadas ao fenótipo europeu da pele clara. Socialmente, então, o preto de pele clara sofreria menos preconceito dentro do Brasil. Tem um conceito chamado de passabilidade, que é quando a pessoa de pele clara, pele preta clara, de repente, ou por ter um olho cor de mel, como o Neymar, por exemplo, e aí alisa o cabelo, socialmente, dentro do Brasil, é visto como branco. E é um processo, esse processo de reconhecimento, né, de se reconhecer como preto. Nem sempre ele vem imediatamente, e não é por culpa do preto, é por culpa desse mesmo sistema, que diz que se ele se classificar como preto, ele vai ser visto como feio. Então, por que ele vai assim se classificar? A gente percebe que existe uma consciência do nosso alunado cada vez maior para essa questão, né, de se reconhecer, de assumir a sua negritude, o seu cabelo black, a sua cor. E isso é absolutamente incrível. É uma autoestima que eu, quando criança, não tive, e muitas vezes vi minha autoestima sendo colocada ali para debaixo do tapete. Eu fico muito feliz de ver essa educação que valoriza esses alunos hoje que se reconhecem, que têm essa autoestima alta. No entanto, a gente precisa sempre trabalhar isso nele, porque ao mesmo tempo que essa autoestima é alta em muitos alunos, ela é também vulnerável, a ponto de uma brincadeira, de um racismo, de uma piada racista, que de repente aquele aluno ele pode ser atingido, aquilo pode afetá-lo psicologicamente. Eu volto a falar da Neuza Souza no livro Tornar-se Negro. Ela fala sobre como essa questão do colorismo e da negritude no nosso país é uma questão que desafia sempre a nossa autoestima. É o tempo inteiro, a gente é o tempo inteiro sendo desafiado. A gente vê hoje o perfil midiático e de propaganda muito diferente daquelas propagandas do começo do nosso encontro, né, da Colinos e da própria Estrela. A gente vê uma televisão muito mais inclusiva, muito mais representativa, ainda que longe de um ideal ainda, mas que já caminhou, né, para frente. E que bom, mas a luta ela é contínua. Aqui novamente um exemplo de duas figuras famosas, né, conhecidas, consagradas à nossa arte. A figura do Lázaro Ramos, que é um homem negro de pele retinta, a Thaís Araújo, de pele negra não retinta, e com traços, com fenótipo muito mais, menos negroide, né, do que o fenótipo, as características físicas do Lázaro, que colocaria talvez o Lázaro no campo aí de alguém com um potencial de sofrer preconceito maior do que a Thaís, mas ambos negros que se veem, se reconhecem como tal. Eu queria ler para vocês um texto para a gente poder já chegar ao final desse nosso encontro, que é um texto que eu escrevi chamado Por Onde Anda Você, Marquinhos, que é para que a gente reflita sobre o que está por trás dessa pele negra, sabe? Como havia comigo quando entrei na faculdade e não podia pagar a faculdade e encontrar na faculdade um número majoritário, né, maciço de pessoas brancas, perceber que os alunos negros, meus alunos da escola pública, negros, né, configuram ali a maioria, e de repente no espaço privado, onde eu também já trabalhei, eu era o negro único professor daquele espaço, e havia apenas um aluno negro naquele mesmo espaço, e era bolsista, né? Por falar em negro único, essa é uma teoria também que a Djamila traz, porque muitas empresas contratam apenas um negro, né, para dizer assim, olha, temos aqui um número, uma representação, né? O que também é um problema, né? Que marca também essa questão do racismo. Eu fiz uma crônica sobre esse menino, pedi para a IA tentar desenhá-lo, e essa crônica é intitulada Por Onde Anda Você, Marquinhos. E faz parte de um livro que eu escrevi de crônicas dos meus 20 anos como professor. 22, aliás. A crônica fala assim: eu trabalhava em uma escola da periferia.
lecionava para as quintas séries, hoje sextos anos, e tinha uma turma bastante especial. Característica máxima da turma, ser absolutamente terrível. Não me recordo de sala de aula que me desestabilizasse mais que aquela. Para variar, a direção da instituição pouco ajudava, não era parceira. Para o professor, ficava todo o trabalho do mundo. Adoeci naquele ano. Adoeci porque eu tentava ser, mas tudo confluía contra. Era uma luta inglória dar aula ali. Ou pelo menos eu achava. As professoras eram engolidas em seus timbres doces. O meu grave também não dava conta. Imprimir ordem. Ali era a tarefa impraticável. Eu tenho uma teoria. Tirei, em semântica oposta, o bilhete premiado da Mega. Todos os alunos com sérias questões pedagógicas foram dispostos na mesma sala de aula e Marquinhos era uma criança que me chamava atenção, mas por outro aspecto, fora a indisciplina. Marquinhos era uma criança preta, velha, apesar da pouca idade e da idade certa para a série. Ele tinha papos sérios e um jeito maduro de ser. Fitava-me de modo fuzilante no sentido de não desviar o olhar enquanto perguntava: professor, como que o senhor está? Está tudo bem contigo? E a família? Eu sentia que não eram perguntas meramente retóricas, daquele tipo de questionamento que se espera apenas um tá tudo bem. Mas era assim que eu respondia, com um frio tudo bem. Diante do tumulto da sala e pedia junto alguma aspereza na fala para que Marquinhos voltasse para o seu lugar. Não era, confesso, um bom professor para aquela turma. Não em matéria de desenvolvimento de conteúdo, mas desconfio de que ninguém conseguia sê-lo, não sob aquelas circunstâncias. Havia debates diversos sobre respeito ao próximo que acho que surtiam pouco efeito. Eles silenciavam para me ouvir e quando eu achava que a reflexão tinha chegado ao coração, depois de alguns minutos, o caos voltava com força. Marquinhos vinha me consolar. Professor, muito difícil essa turma, né? O senhor tem certeza de que o senhor quer isso para a sua vida? As indagações eram perturbadoras, porque me promoviam na revolta certa reflexão. E eu, para seguir com menos dor, dispensava-as. Mandava bravo a criança questionadora sentar e fazer a lição. Cópia do livro era a lição favorita deles e a minha também. Um meio de manter aquela sala em meio silêncio. Estudei pedagogias, aliei-me a um grupo de professores que encontrava identificação, busquei estratégias para tentar mudar o meu vínculo com aquela turma, a fim de desfazer alguma herança impeditiva, alguma energia impeditiva, que atravancava tudo. E quando notei certo progresso e me via mais feliz, sentia falta do Marquinhos que desaparecera. Qualquer aluno que faltasse em sequência, dentro do meu íntimo mais humano e pouco professoral ou educador, traria a mim um respiro de satisfação, pois seria menos um para a contribuição do caos. Todavia, como não perceber a ausência de um aluno que diariamente perguntava sobre você? Foi a minha vez de perguntar: por onde anda você, Marquinhos? Depois de semanas, Marquinhos reapareceu com um semblante feliz de sempre e com um jeito questionador. Porém, dessa vez, me pediu um favor. Oi, professor, tudo bem? Como é que o senhor está? Me quebra uma? Respondi em tom recriminador de linguajar, daquele jeito que enfatiza: quebrar o quê, Marquinhos? Quebrar o quê? Ele não alcançou a repreensão. Que bom. E seguiu com um meio sorriso no rosto de quem ama viver e falar. Eu tive que faltar porque minha mãe está com câncer e tive que vender bala no semáforo para levar comida para casa. Se o senhor me der falta, pode ser que eu perca o Bolsa Família. Saí da sala de aula incomodado e não querendo acreditar muito no menino. Pedi que uma inspetora ficasse com a turma e fui à direção para procurar saber. Não havia informações sobre. O diretor de nada sabia, nem sabia quem era o Marquinhos. Converso com uma professora no corredor, daquelas parceiras, já na volta à sala, que me diz: a história é verdadeira. Por sinal, eu conheço a família dele e a mãe está bem doente.
Fui ao banheiro para desatar o nó que tinha se formado na minha garganta. Nó que doía pungentemente. Desabei. Lavei o rosto, enxuguei com papel toalha e voltei para a sala de aula. Marquinhos me esperava ansioso ao lado da minha mesa. Passei a borracha sobre as faltas que estavam a lápis, atribuí presença e sobre a face pueril e sofrida de quem já carregava nas costas todas as dores e esperanças do mundo, um sorriso de satisfação. Naquele dia aprendi o conteúdo de uma vida com aquele menino. Por onde anda você, Marquinhos? Esse texto é para a gente refletir. O que vai para além da pele preta. Existe um histórico. Uma herança maldita deixada pelo regime de escravidão, que foi um dia legalizado e que serviu à economia, serviu ao capital. Aliás, e serve até hoje, né, dentro dessa ideia de segregação. Então, o que tem por trás da pele preta? É importante que a gente reflita sobre isso. Nós, educadores, nós somos a maior referência para esses alunos. Nós somos a porta de acesso ao mundo para essas crianças. A ponto de eu perceber, e aí eu estou no campo novamente da doxa, do achismo, que até a questão geográfica de bairro da cidade, ela pode modificar o espaço escolar a ponto que a gente às vezes nem imagina, ligado ao acesso mesmo. Há quem estude, há quem more no espaço e não frequente nem o centro da cidade, que por sinal tem uma configuração bem diferente das escolas periféricas quando a gente fala de cor de pele. A gente sabe que a cor da pele afeta o acesso aos bens culturais da humanidade. A gente sabe que a cor da pele traduz muitas vezes o que se tem ou o que não se tem, aliás, para comer em casa. Os dramas familiares que muitos negros muitas vezes fazem igual o Marquinhos, sorriem para eles como se fossem maduros ou tivessem uma capacidade que a gente não deve romantizar, de resiliência diante da tão pouca idade. Não era para ter, né? Então nós precisamos refletir sobre essa chaga deixada pelo racismo e lutar contra isso, porque lutar contra o racismo é a gente promover, buscar, ainda que distante dessa ideia, esse conceito de igualdade racial que ainda não nos cerca. Por isso, certas falas românticas, somos todos lindos, iguais, bonitos, viva as nossas cores, as nossas diferenças, somos todos da raça humana, segundo Deus, a Bíblia, o caminho não é esse. O caminho não é assim que a gente vai combater o racismo. O racismo ele se estende aí no campo também linguístico, né? Ele se estende no campo linguístico. Eu vou citar aqui só algumas questões aí, tá? A gente tem aí, eu tenho usado muito o termo, o preto foi escravizado. Eu preciso pensar quando falar isso para não escorregar e falar escravo. Né? A gente fala escravizado porque a palavra escravo, ela remete a uma ideia que parece que é uma condição genética para a qual o negro veio ao mundo, como se fosse culpa dele ser escravo. Não, na verdade ele fez parte de um regime opressor, ele foi escravizado por um homem branco. Então não era uma condição natural do negro, por isso opte por falar escravizado e não escravo. São muitas as expressões que a gente pode pegar, né? A questão da cor do pecado, embora isso pareça um elogio, isso sexualiza e exotifica corpos negros, reforçando ideias de estereótipo, né? Então, a gente pode substituir descrições que valorizem sem objetificar, como beleza radiante, por exemplo, né? A gente precisa também entender que essa ideia da cor do pecado, né? O corpo preto, na verdade, gente, ele foi durante muito tempo até vendido para esse fim, né, sexual, sem que houvesse, óbvio, o desejo dessa relação vinda do ser escravizado. A gente não pode esquecer que a nossa cultura de formação, por tantas vezes romantizada na minha época de escola, né, é uma cultura que tem muito mais ligada à exploração do que descobrimento, né? Os europeus chegando aqui, nós somos frutos de uma miscigenação
que pode ter resultado em até alguma beleza, mas ela foi feita, ela é forjada na mais absoluta dor e sofrimento, morte, exploração e abuso sexual. Muita gente fala que a consciência de classe e a consciência histórica, elas salvariam a gente, a nação, né? Tem um meme que fala sobre isso e eu concordo. Ter essa consciência também da nossa formação, das questões que nos envolvem do ponto de vista étnico-racial, também salvariam a gente, que é o tal do letramento, né, racial. A gente precisa ter. Como é que a gente tem isso? Sendo preto? Não só. Você pode, inclusive, ser um preto sem letramento. A gente tem isso estudando, a gente tem isso lendo, a gente tem isso tendo acesso. E a gente tem acesso. Está lá na internet, está nos livros. Então, aquele discurso, não sei o que fazer porque não é meu lugar de fala, não existe. Aquele discurso, vou precisar perguntar para o Henrique ou para algum educador da comissão antirracista como fazer, também não. A gente pode até conversar a respeito, se eu estiver disposto a fazê-lo, ou se qualquer um estiver disposto a fazê-lo, porque a gente também nem sempre está afim, né? E aí, dentro dessa nossa disposição, a gente pode debater, você pode trazer suas contribuições, eu trago outras, né? E a gente conversa. Mas a gente pode buscar isso também por nossa conta e se sentir à vontade de falar sobre isso. O primeiro passo que a gente faz é reconhecer que o racismo é um problema. Depois questionar a nossa linguagem também é interessante. Questionar o lugar onde os negros estão, se estão. Levar esse assunto para a sala de aula não como necessariamente uma bandeira, uma bandeira que eu vou militar ali, mas ter um ouvido capaz de ouvir o que acontece na periferia da minha aula, né? Perceber o que a Mariazinha está falando, o que o Joãozinho tá falando, para ver se eu posso ali intervir para dar uma contribuição positiva naturalmente. Eu preciso compreender que nós estamos amparados por uma lei. E o racismo ele é tão brutal, ele é tão gigante, ele é tão perturbador que muitas vezes, nem tendo amparo legal, a gente consegue fazer da nossa sala de aula um espaço que traz esse tema, que debate esse assunto, que reflete sobre essas questões. Nós temos esse amparo. E esse trabalho é um trabalho perene, que tem que ser feito de maneira perene por muito tempo e sempre, sempre, sempre. Né? O dia de hoje, o dia 20 de novembro, ele marca um dia em que a gente coloca o holofote para essas questões. Mas todo dia é dia de falar sobre racismo e é dia de fazer, de promover uma educação antirracista, de valorização da nossa identidade, de compreensão do nosso legado, da nossa história, da representatividade que, se não aparece nos livros didáticos, você pode levar como professor de ciências. De repente você tem lá um hall de cientistas e todos eles são brancos, você pode trazer um cientista negro para aquele debate. Se você é da área de linguagem, de repente não tem poeta negro citado no livro, você traga a contribuição e faça a leitura daquele poema do negro. Você pode conduzir, está na sua mão essa condução dessa educação antirracista. Basta que você tenha disposição, vontade de fazer, porque criatividade, nós que somos educadores, nós temos. E claro que demanda tempo, demanda desejo, demanda compromisso social. A Comissão Antirracista, ela está aberta a receber novos membros interessados, membros engajados, membros preocupados. Não precisa ser necessariamente preto, basta que tenha interesse, que reconheça que a gente vive numa sociedade racista e que esteja disposto a mudar, ainda que minimamente, ainda que dando a sua pequena contribuição, que, se somada às outras contribuições, vão desenvolver esse papel de avanço social, que já acontece, em passos lentos, mas acontece. Então venha para somar, espero que a minha reflexão tenha chegado ao seu coração de alguma maneira, e estou aqui à disposição de vocês, e vamos juntos na luta por uma educação antirracista. Um abraço, até a próxima.